Bom dia, tia Alê na área. Vamos à nossa aula do dia 29, né? 29 temas que a gente trabalhou aqui no Espiritualidade Essencial. Claro que estamos longe de dizer que é tudo que você precisa saber. Lá na Academia Espiritual, a gente vê muito mais a respeito, né, disso e é conteúdo infinito. Porque à medida que você vai expandindo a sua percepção, mais você vai aprendendo, mais você vai entendendo, mais você vai se acalmando, você vai se satisfazendo e mais você vai percebendo a vida, né? Deus, a presença atuando através de você, em você, para você e por você. Se isso para você não é importante, talvez esse assunto, espiritualidade essencial, não tenha o menor valor para você, mas se isso para você faz sentido, é importante, é o que você realmente busca na sua vida, fica por aqui. Vai lá porque sempre vale a pena você estudar e se desenvolver nessa espiritualidade para lidar de uma forma completamente diferente da maioria das pessoas diante dos desafios da vida. A forma como você vai escolher, né? Escolher na sua vida, escolher com sabedoria, como você vai se comportar, tudo isso faz parte. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso. É até redundante, mas você vai perceber o quanto tem sentido. O tema da aula de hoje é Deus e o que vem de Deus. Então a gente usa um termo na metafísica que fala, né? A gente só precisa acreditar em Deus e no que vem de Deus. Como que eu sei o que vem de Deus? Tudo que é bom, agradável e perfeito. E a lei, e os problemas do mundo, e as pessoas doentes, e as coisas acontecendo. Isso Deus criou? Não. Tudo que existe foi Ele que criou. Então tudo que existe de verdade foi criado por Ele. Então, quando a gente tem dois entendimentos aqui que são bem sérios e que você precisa parar para refletir. A gente estuda bastante isso lá na Academia Espiritual, principalmente os alunos de mentoria, a gente fala muito sobre isso. Que é o seguinte, você foi feito imagem e semelhança do Criador. Então, dentro de você existe um conteúdo, uma substância que está criando o tempo inteiro. E quais são? Imagina uma fonte sem forma, né, fluindo através de você. E ela usa formas para tomar vida. Essas formas são formas mentais. Junta-se o equipamento aí, né, da tua mente e as tuas emoções. Aquilo gera um impulso que faz com que aquilo tudo tome forma. Então, doença, problemas, dificuldades são criações mentais. E essas criações mentais só podem acontecer por causa da nossa condição espiritual. E aqui você precisa entender, né, a história da identidade espiritual que a gente fala e a forma de se relacionar com esse todo, com essa potência dentro de nós. Então, os problemas acontecem porque as pessoas pensam em problemas e eles surgem. Porque as pessoas criam condições para adoecer e elas adoecem. Ponto. Então, o que é real? Quando nós estamos falando a partir da visão do Espírito, o real é Deus e o que vem de Deus. Então, aí a gente cai no segundo ponto. Lembra que eu falei lá no início que a gente tem 2 pontos? O segundo ponto é, quando nós estamos diante de um problema, diante de uma situação, e a gente para e olha assim, ok, isso é criação divina? Naturalmente você vai dizer assim, não, porque Deus só criou o que é bom, agradável e perfeito. Se não é criação divina, é criação de quem? Da mente com a percepção limitada. Entende? Que mesmo a pessoa num sofrimento, numa situação de dificuldade, ela está o tempo inteiro criando porque ela foi projetada dessa forma. Ela foi projetada dessa forma. Nós fomos projetados assim. A nossa condição espiritual, que é natural a nós, é uma condição de criação. Deus fez tudo e nós estamos aqui para usufruir, mas o que a gente pensa também se torna. Não esse pensamento limitado, porque pensa, o seu pensamento limitado é a forma que você está entregando para a mente divina em você, o impulso da mente divina vem com toda a força de criação e você dá a forma. Por isso que eu falo, quando você expande a sua percepção, tudo na sua vida muda, porque as formas que você vai entregar para esse fluxo da mente divina em você são formas muito melhores.
Percebe? E aquela pessoa que tem uma percepção muito pequenininha, restrita, tá lá presa nos cinco sentidos, está lá preso no toma lá da cá, tem aquela crença de céu e inferno, tem aquela crença de bem e do mal, tem aquela crença de que é vítima do mundo, de não sei o que, do demônio, de não sei mais quem, e que assim, o melhor que ela tem de conhecimento de Deus é que ele está sentado no trono, numa nuvenzinha, esperando que a pessoa erre para ele castigar. Pensa, uma pessoa com essa percepção, a vida dela vai ser muito difícil. Ela vai viver com medo, vai viver preocupada, vai viver ansiosa, vai viver criando, né? Porque o medo ele faz você criar, né? Você vê uma sombrinha, você já cria um monstro. E aquilo se torna um monstro. Entende? Então é isso, esse é o mal que você vê no mundo, né? Que você reconhece aí como sendo mal. É isso que você vê. E aí eu te pergunto, quem criou tudo isso? Quem criou esse mal? Foi Deus? Não, claro que não. É a percepção limitada dessas pessoas que criam essas coisas. Então, presta bem atenção. Por que é importante desenvolver a percepção das leis, dos princípios divinos, para que você faça com que a sua mente vire instrumento da mente divina. Porque através da sua mente, como instrumento, é que tudo se alinha. A própria mente divina é que ajusta, resolve, cura, porque é o poder dele em você que faz as obras, entendeu? E aí você deve viver nessa condição, Deus e o que vem de Deus, ou seja, nessa condição do Espírito, reconhecendo só Deus e o que vem de Deus, para que você seja um instrumento muito melhor, né, de criação, certo? Essa é a condição em que você deve permanecer, esse é seu alvo. Fica a dica.